Olá, eu sou Racem. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Existe um pensamento no meio cristão em que é proibido julgar o próximo, com o discurso de que só Deus pode julgar, porque Ele é perfeito e nós não somos, então ninguém pode julgar ninguém. Esse discurso é errado. A palavra de Deus aqui nos deixa bem claro, Paulo dizendo assim: olha, igreja de Corinto, cristãos de Corinto, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Opa, gente santificada, separada para Deus. Ele está falando de quem? Deles mesmo, porque o verso continua. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, então os santos, ele está falando que é vocês, são os cristãos de Corinto. Uma igreja extremamente problemática, cheia de pecado, mas ele fala, se vocês andarem com Deus, se vocês procurarem se encherem do Espírito Santo, se arrependerem, pedirem perdão, buscarem uma vida conforme os princípios do Senhor, vocês serão santos, vocês vão julgar o mundo. Por que vocês não sabem julgar as coisas mínimas? Por que vocês não estão julgando? Aqui no contexto é irmãos que estão levando o outro a briga, a litígios em tribunais. Vocês precisam ensinar para esses caras de que eles têm que aceitar o prejuízo. Cristão não leva cristão em tribunal, não. Aceita o prejuízo e deixa Deus cuidar e confia no Senhor. O verso 7 ele vai falar isso. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Então ele está dizendo assim, olha, nesse mundo vocês precisam julgar no sentido de que, olha, ninguém deve levar ninguém a julgamento, não. Porque vocês são santos e têm um julgamento maior. Então nós somos chamados para sofrer prejuízos com respeito a danos injustos, mas no que diz a vida ao próximo, somos chamados para julgar pecados mesmo sendo pecadores. Porque o que vai fazer a diferença é o nosso comportamento de homens e mulheres santos, de caráter, de reputação, de fé, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que têm uma autoridade vinda do Espírito Santo e não um autoritarismo. Agora, se eu sou um homem, se eu sou uma mulher que fico com desculpas, ninguém é perfeito, eu sou falho, eu sou pecador e é assim mesmo, e Deus tem misericórdia de mim, não busca, não se esforça em mudar. Um homem, uma mulher transparente, que não é caloteiro, que não é pilantra, que não está devendo, que eu mais vejo dentro de igrejas, de tudo quanto é aspecto, homens e mulheres que se dizem ser de Deus, devendo todo mundo, envergonhado de tanta dívida, não. Isso sim, esse tipo, ele não tem moral, ele não tem o Espírito Santo para julgar pecadores. Então é uma questão de como eu me comporto para ter a graça, a misericórdia e ser usado pelo Senhor para exercer. A Bíblia é escrita por homens falhos, porém cheios do Espírito Santo. 1 Pedro fala que ninguém nunca escreveu a Bíblia por interpretação própria, mas pelo Espírito Santo, coisas que os anjos anelavam em proclamar, em querer pregar. Então a Bíblia, ela é escrita pelo Espírito usando instrumentos falhos, mas homens dispostos a mudar. Davi foi um assassino e também um adúltero, mas era visto como um homem segundo o coração de Deus. Tá? Moisés chegou a matar um egípcio, mas foi um homem do Senhor que abriu o mar, Deus abriu o mar por meio dele e libertou Israel do povo dos egípcios e de Faraó. Eu poderia te dar vários aqui. Pedro era um homem pecador, Paulo ele diz que de todos ele era o maior dos pecadores. A questão é comportamento. Há um pensamento que diz o seguinte, o santo não é aquele que se gaba do pecado, mas é aquele que sofre, é aquele que se remói, que tem vergonha do pecado sozinho, porque sabe que está entristecendo o Espírito Santo, e não apenas com medo de alguma consequência de ser visto, de ser envergonhado. Isso não é típico de homem de Deus e de mulher de Deus convertido e cheio do Espírito Santo. E muito menos de alguém que tem autoridade de julgar. Então guarde isso, meu querido.
Você é chamado para ser lavado no sangue de Jesus, santificado, e para ser instrumento dentro da sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus familiares. Você precisa ser um modelo. Quem olha e fala, anda com Deus. Esse aí tem falhas, ele tem erros, mas quando abre a boca, Deus fala por meio dele, porque é um homem pecador, porém santo, que busca viver em santidade, se separando não somente do pecado, mas para o Senhor. Guarde isso, meu querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está me ouvindo nessa hora, tá? O pecador, tá? Nós podemos julgar pecados mesmo sendo pecador. Depende do meu e do seu comportamento, do nosso testemunho diante da sociedade e para com Deus. Deus te abençoe.